Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tudo bem por aí? Quero te chamar, antes da gente conversar, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Vocês viram que semana anterior aí a gente estava bem quietinho e o mundo da política tá pegando fogo, né? É PEC da blindagem, o ex-presidente Bolsonaro foi diagnosticado com câncer. E essa semana nós vamos falar de política e nós vamos falar com um político, que aí o pessoal até fala assim, ele não é direita raiz, mas nós vamos saber com ele aqui, porque ele não tem papo na língua e ele fala mesmo, que é o nosso querido produtor rural e ex-presidente da ProSoja, o querido Antônio Galvão, que é a primeira vez que está comigo aqui. Tudo bem, Antônio Galvão? Prazer em conhecer o senhor, viu? Com certeza, Grace, igualmente também te conhecer, estar aqui na RD TV novamente, agora num podcast, sem dúvida nenhuma, e levar as informações. Hoje o Estado conhece bastante a gente, com certeza, para a própria atividade, junto à ProSoja, junto ao Sindicato Rural e com o produtor rural. Foram 19 anos, dizer, à frente de entidades, aí dizer, ligada diretamente, a grande maioria do tempo como presidente de entidade, mas a ProSoja desde a criação aqui, culminando com a presidência e depois no Mato Grosso. E a todos que estão nos acompanhando, que com certeza absoluta, sem ter as pessoas do outro lado, né, Grace? Não teria sentido um podcast. Sim. E o teu programa está muito bem assistido, com certeza. Obrigada. E quando o senhor vem, assim, quando vem pessoas que fazem parte da história de Mato Grosso, porque o senhor é um produtor rural muito relevante, o presidente da ProSoja tem toda uma história que está aí batalhando na política também, a gente fica bem contente porque o senhor tem uma bagagem para a gente trocar ideia e eu fico feliz. Agora sim, eu vou chamar o senhor de presidente, porque o senhor foi presidente da ProSoja, então sim, é muita história. Presidente, eu estudando um pouco o senhor, estudei ontem, dei uma estudadinha hoje, o pessoal encrenca muito com o senhor assim, diz, o Antônio Galvão não é um bolsonarista raiz. O senhor é o bolsonarista raiz ou não? Porque o senhor hoje acabou de me dizer, Grace, eu não sou do PL, mas eu sou de direita, não é? E quem que falou que o PL é bolsonarista? Quantos tem lá dentro? Eu já classifiquei o PL como os dois testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E do Velho Testamento é os antigos. Levaram por quê? Pelo trabalho que o Bolsonaro fez durante a longa vida dele. Os 2 anos que ele teve como vereador no Rio de Janeiro, inclusive eleito pela Democracia Cristã, que hoje a gente está afiliado à Democracia Cristã. A minha esposa, Paula Boaventura, é a presidente aqui no estado. E depois, com 7 mandatos, 7 mandatos que como deputado federal que ele fez, o Bolsonaro, com a carreira ilibada. Porque passar 28 anos dentro do Congresso Nacional, não ter um ato de corrupção. E nós sabemos desde criança que realmente a política, a corrupção é muito grande, envolve a grande maioria dos nossos, infelizmente, deputados, tanto na esfera estadual, até na vereança hoje já temos problema, mas a nível nacional, a Câmara Federal, o Senado. Então você veja o exemplo que Bolsonaro deu, que é possível fazer uma política séria, transparente, boa e com honestidade, nunca teve dificuldade de se reeleger, nunca precisou de dinheiro para se reeleger. Na verdade, sempre com muito pouco, mas com muito trabalho e com muita seriedade e com muita honestidade. E nos 4 anos dele como gestor do nosso país, ele terminou de dar o exemplo de ser sério, ser honesto e conseguir fazer de um país economicamente viável. Que infelizmente agora, e depois, o que aconteceu na eleição de 22, a gente até hoje não é conformado realmente pela falta de transparência que foi dada no processo eleitoral, porque quem não teve dúvida nenhuma e nega de dar transparência, alguma coisa tem de errado no meio do processo. Então isso deixa também as pessoas revoltadas. Agora, se tiver alguém que dê mais valor pelo que o Bolsonaro fez, que nós não acompanhamos Bolsonaro pela simpatia dele, pela forma, às vezes, de fala dele, mas a seriedade com que ele fez o processo dele, desses anos toda a política, qualquer cidadão de bem, com certeza absoluta, apoia e continuará apoiando ele até voltar a ser presidente novamente, não tenha dúvida nenhuma. Mas é a seriedade que ele deu, a transparência dele deu, e a questão dizer, hoje, das defesas dele, aí sempre, que Deus, pátria, família e liberdade. Sem liberdade a gente tem o que na nossa vida, Grace? Nada. Porque sem a liberdade você faz o quê? Você não pode defender tua pátria, você não pode defender tua família, porque lá atrás já veio aí esse desgoverno que está aí já no passado dizendo que a educação dos filhos teria que ser responsabilidade do Estado. Você aceita educar teus filhos? Alguém aceita o Estado educar teus filhos? Que educação é em casa. Inclusive, uma das grandes discussões que eu faço, escola não se fala em educação, escola se fala em ensino.
Você fala em conhecimento. Então, para você poder defender Deus, pátria e família, com certeza você tem que ter a liberdade, e foi uma coisa que a gente sempre prezou. Pode ter algum igual que defenda a dizer essa gestão dele, mas mais do que a gente nesse sentido, é pela seriedade que ele fez dentro desses anos todos que a gente se sente, sim, um bolsonarista e defensor dele, sem dúvida nenhuma. Então tá, agora o senhor me deu uma corda, viu, Paula, que eu vou puxar aqui. Pode puxar à vontade. Ô, presidente, o senhor falou então que existe o Velho e o Novo Testamento no PL. O Novo, quem que é o Novo Testamento aí? Essa garotada que está entrando agora? Os que entraram aí depois que o Bolsonaro foi pro PL. Mas, tipo, o senhor fala de quem filiou-se ou partidos agregados, tipo União Brasil? Não. Os que filiaram, que acompanharam ele, saíram de outros partidos. Temos um exemplo aqui do nosso deputado estadual Catani, que não tem ninguém por igual a ele. Ele sempre fala, da onde ele pular de pé, ele pula de cabeça. Aonde ele for, no partido que ele for, ele vai junto. E a grande maioria, para não dizer todos, depois da filiação dele, que aconteceu em 21, se eu não estou enganado, dentro disso, inclusive veio favorecer, inclusive na eleição de 22, o próprio senador, que já era do PL, que é do Velho Testamento, o Hélito Fagundes, aonde veio conseguir a reeleição dele, buscando com certeza também junto àquela coligação e apoio do próprio governador na reeleição dele com Mauro Mendes, que é onde facilitou a vida e muito do Hélito. Porque caso ele não tivesse o Bolsonaro ter ido para o PL, onde obrigatoriamente você, que é antiético, você trabalhar contra o seu candidato, uma vez que estava no PL, teve que dar o apoio pro Hélito Fagundes e buscou junto. Então o Velho Testamento, e você pode ver até a dificuldade hoje, e muitos do PL do Velho Testamento não assinaram a questão do impeachment hoje de ministros. E os nossos três aqui, você sabe que depois de tanto apanharem, de tanto levarem pancada, inclusive o próprio Wellington, depois que fizemos um movimento aqui em Cuiabá naquele domingo, que na segunda-feira o Wellington foi lá, assinou, e na terça foi a Margarete, e daí foi o Jaime fazendo vídeos e nós assinamos. Precisava fazer tudo isso para ver que precisa ser feita alguma coisa pelo país? Então, desse sentido aí que eu até falo, Velho Testamento é os que já estavam lá dentro, muitos deles estão no PL e não assinaram, hoje a nível de país, não estamos falando a nível de Mato Grosso, e os novos que foram para lá foram porque acompanhando o presidente Bolsonaro. Se ele sair hoje, por exemplo, a gente está na Democracia Cristã, ele voltasse ao Democracia Cristã, que ele já foi lá quando ele elegeu vereador no Rio de Janeiro, com certeza esse povo do Novo Testamento que eu falo, viriam todos para dentro do DC acompanhando ele. Não ficariam no PL. Da mesma forma que fizeram quando ele filiou no PL, se não estou enganado, que foi 21, o início de 22, alguma coisa, aonde ele levou todo esse povo que foi para lá. Que eram os antigos do PSL, que é onde ele se elegeu lá em 2018, que ele se elegeu pelo PSL, que estavam lá também, aí fundiu o PSL com o Democratas, que virou União Brasil, né? Então, esse povo é que foi acompanhando o Bolsonaro. E onde ele for, a grande maioria desses novos que foram depois do Bolsonaro para o PL, com certeza vão acompanhar ele. Nossa, fantástico. Adorei saber essa história da direita com o senhor, porque eu nem juro para o senhor, eu não conhecia o Democracia Cristã. E o senhor puxou isso. Tem 80 anos, fez agora dia 9 de julho de existência desse partido a nível de Brasil. Ele foi o primeiro, então, do ex-presidente? Do presidente, sim. Quando ele elegeu de vereador. Aqui mesmo tivemos deputados estaduais eleitos pelo DC. O próprio Ulisses foi eleito pelo DC. O coisa que está no PL hoje, o sargento lá, o Eliseu Nascimento, também elegeu pelo DC, depois migraram para o PSL, que foram para frente, aí agora hoje ele está no PL. Eu nem sei onde é que ele está, o Ulisses, hoje, em qual partido, aí que ele está sem cargo, né? Então tem história, assim, o DC é um partido muito antigo, eu acho que deve ser, se não é o mais antigo hoje no Brasil, porque ele fechou seus 40 anos, teve aquele momento na época dos militares, que eles foram tudo suspenso, teve um momento que usou como PSDC, e depois voltou a ser DC de novo, Democracia Cristã, né? Fantástico, presidente. E aí, eu puxei aqui sua história, né? O senhor está na batalha para ser representante do estado de Mato Grosso, já foi 2 vezes, né? O senhor concorreu a deputado estadual pelo PDT, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, 2010, e aí 2022 pelo PTB. E aí depois o senhor ficou no Novo. Tipo assim, o senhor sempre está migrando de partidos por conta do quê? Por que o senhor fica migrando? Na verdade, eu nunca tive filiação partidária até 2010. Nunca tinha filiado em partido nenhum.
A questão do período lá, quando a gente definiu disputar a estadual, por amizade, por estar junto com as pessoas, e até aquele momento o PDT tinha um comportamento também um tanto diferente, que depois acabou aliando mais para a esquerda, que a gente ficou fora. E aí eu disputei a eleição de 2010 como deputado estadual, já fiz naquela época 7.115 votos, foi uma boa votação, nunca tinha participado de campanha política, mas fiquei um tanto decepcionado pelo poderio de quem está eleito e pelo poderio de ter na mão os recursos que tinham das ditas chamadas emendas. Onde a gente tinha os sindicatos que iam me apoiar, não vou fazer nome aqui, mas chegava lá os eleitos que tinham dono da Assembleia, prometendo emenda no parque de exposição, melhoria aqui, melhoria aí, dando dinheiro, usando em benefício próprio para ser beneficiado na própria eleição. Onde a gente acabou sendo abandonado por vários presidentes de sindicato ou neutralizados nessas histórias em detrimento a dinheiro. Que a gente já estava com o presidente do Sindicato Rural lá de Sinop, já fazia parte da diretoria, inclusive da FAMATO, naquele período. Então a gente já tinha uma expressão relativamente boa no Estado, principalmente com os produtores rurais, e a gente se sentiu traído, para dizer a verdade, por conta de recursos. Isso aconteceu em vários sindicatos, prometendo emendas, sabendo que essas pessoas trabalhariam para a gente. Mas no decorrer desses anos, prometi que eu não participaria para mim mesmo de eleições, porque é totalmente desgastante e é totalmente injusto você concorrer com quem está eleito, e principalmente nesses momentos hoje, com essa história de emenda. Aí acabou se gabando, porque traz dinheiro de emenda à vontade para todo mundo, e isso já é vincular o voto do prefeito, a ajuda do prefeito ou de vereadores, porque a gente chega no município, chega a ser vergonhoso dizer o fulano de tal, deputado tal não presta, esse deputado não sei o quê, ele nunca trouxe um centavo para nós, a bom é o fulano que traz centavo. Mas quando você vai ver o histórico dele lá em Brasília, o momento que nós vivemos, esse deputado, esse senador está votando quase 100% com esse desgoverno que está lá, que não está fazendo nada de bom para a sociedade. E esse deputado que não está trazendo nada, ele está lá lutando e brigando para fazer as mudanças para você poder beneficiar o povo. E isso o cara não enxerga, o político aqui dentro do município. Isso é totalmente desleal com quem quer entrar na política, se usando de recurso público para se beneficiar pelo voto. Por isso que eu defendo que a emenda tem que acabar. Além de que a gente já, desde que era, dizendo, vou falar criança, mas quando a gente se entendeu e começou a entender um pouquinho, dá para dizer que era gente, a dos 15, 18, 20 anos da gente de vida, a gente ouve falar, e ainda que a emenda, não vou aqui dizer que são todos os políticos, mas uma grande parte deles, você sabe que tem um retorno, tem a lei do retorno, ou seja, o dito pedágio. E hoje, então, andamos no Estado, aí a gente chega a falar que tem político tal que quer 30% de volta da emenda para quê? Para bancar as campanhas deles. Então isso é totalmente ilegal, além de ser ilegal, é injusto com quem está entrando, quer entrar na política. Por isso que eu defendo aqui que se cabe com esse modelo de emenda e que esse recurso vá para a prefeitura sem ter atravessador. Porque... Se o senhor ganhasse hoje a eleição, o senhor, lá em Brasília, o senhor ia brigar para acabar com essa emenda? Com certeza absoluta, isso é uma das minhas metas, porque a função dada ao legislativo, ao legislador, não é essa. Não é carregar recurso. Você é levar o problema, mas o recurso tem que ir lá direto à prefeitura sem o cara. Sem o cara. Porque o legislador é para fazer o quê? É justamente o que fala. É legislar, ou seja, fazer as leis, a necessidade que existe e fiscalizar o executivo. Se aquele recurso está bem aplicado. E a gente sabe que a lei do retorno existe, inclusive aumentou os percentual. Estou dizendo aqui que são todos os deputados, são todos os senadores? Não, não são. Agora tem uma grande parte que é, e não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. E para você poder ter emenda na mão, você tem que acompanhar o governante. Como vimos as próprias brigas aqui dentro do Estado, de deputados estaduais aqui que não fecham muito com o nosso governador, não compactua, ou discorda de algumas coisas, a briga sai na mídia aqui, que para fulano está dando X de emenda e para Beltrano está dando Y. E aquele que tem Y lá, que tem milhões, largando fácil, está lá votando 100% favorável ao governador. Não estou dizendo que esteja votando aqui por coisa errada. Mas quando você se torna um adversário político por algum sistema, sempre vai ter a divergência dentro das opiniões. Então você veja que se torna totalmente desleal. E por isso que eu falo, se a emenda persistir, o que der para um tem que dar para todos e ao mesmo tempo. Tem que parar com, no mínimo, Grace, que tem que fazer é parar com o favorecimento.
Você liberou 1 milhão para deputado A, que é da situação, no dia tal, ele é obrigado a liberar 1 milhão para todos eles no mesmo dia. Esquerda, direita. Para dar igualdade. Todo mundo. Para todos. Para todos. Independente se é esquerda, direita, se apoia ele. Se é para ter dinheiro público envolvido no meio do processo de emenda, que seja feito 100% para 100% do deputado, seja estadual, seja federal, seja senador, e no mesmo dia. Não existe dizer eu vou liberar para A porque me apoia hoje e o outro eu vou liberar não sei que dia, quando é que for. Então, se é para ter compromisso com emenda, se é para continuar com a emenda, agora que seja feita, que tenha justiça e que seja democrática. Porque se é dinheiro público, o dinheiro não é do governador, o dinheiro não é do presidente da República, o dinheiro não é do prefeito. Ele simplesmente é o gestor do recurso aquele lá. Então, se a emenda continuar, no mínimo, nessa luta, que seja feita justiça, igualdade e que seja democrático. A mesma quantia, no mesmo dia, para todo mundo, independente de que partido ele é. Pode ser PT, pode ser do PCdoB, pode ser do PV, pode ser de quem for. Mas tem que ter isso como regra e como lei. Entendi. Agora sim, presidente, eu vi aqui, eu até achei que o senhor ia querer disputar para deputado federal, mas não, o senhor quer sair para Senado. E a briga do Senado tá feia, né? Assim que você vê aí, tem nosso governador, temos aí a deputada Janaína, temos aí o nosso deputado Medeiros. O senhor vai entrar nesse vespeiro também? É o seguinte, eu não estou atrás de um cargo político. Eu até acredito que a chance, se fosse querer decorrer atrás de um cargo político da gente, pelo trabalho que fez, numa disputa de deputado federal, são 8 vagas, deve ir para 9 vagas, até seria, a gente teria uma chance maior. Mas como eu não estou atrás de cargo político, e sim para cumprir uma missão, porque o nosso Senado Federal, a grande maioria, hoje estão acovardados nesse assunto que está acontecendo, que não podia ter chegado no momento que chegou, nós não temos mais Constituição. Ao menos rasgaram. Essa semana mesmo nós vimos o ministro dizer que se impeachment, eles vão anular o impeachment de algum ministro. Como? Peraí. Agora está falando anistia, é prerrogativa. Já está declarando antes que eles vão anular a anistia. Peraí, tá, a prerrogativa está lá na Constituição. Nós temos Constituição ainda? Quem que é responsável por isso? É o nosso Senado Federal. Eles têm a responsabilidade de impeachment o cidadão que tem a obrigação de fazer respeitar com a nossa Constituição, as nossas leis, e não estão respeitando. O que está me levando ao Senado é isso, que eu não tenho o rabo preso, eu tenho coragem lá assim, de acompanhar os poucos senadores, nós temos lá um grupo de senador bom e corajoso dentro do Senado para caçar. Se o cara não está cumprindo a Constituição, está muito bem claro que é passível de cassação. Agora, ouvi as declarações que nós ouvimos, montar um esquema inteiro que montaram para dizer que o 8 de janeiro foi golpe. Foi não? De forma e maneira nenhuma. Alguém com um pedaço de pau na mão, nem isso tinha. Todo mundo sabe que foram infiltrados antes lá dentro. Você viu o ministro da Segurança abrindo porta para vândalo entrar lá dentro? Esse povo chegou tudo antes. Está mais que provado. Ah, sumiu tudo, as coisas não sumiu, está rodando por aí. Agora o Tagliaferro está dizendo que tinha tudo guardado lá dentro com ele, está começando a aparecer também. Quer dizer, o que fazia 2 ministros? Às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, um no Ministério da Justiça, que agora está ministro da Justiça, e o outro lá dentro do Palácio do Planalto no domingo à tarde. O que estavam fazendo lá? Você viu falar que outro domingo eles estiveram ainda lá? Então isso é um absurdo. Isso foi uma coisa montada, como foi o 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, para dizer que estavam preparando um golpe. Eu nunca vi golpe no mundo inteiro, em país nenhum até hoje, que o cara não tivesse arma pesada. Arma de fogo, tanque, guerra, vira, aquele rolo todo, avião, helicóptero, coisa e outra. Agora, uma meia dúzia, podemos dizer, no sentido da população inteira, lá 2, 3, 4 mil pessoas, não sei, 10 mil pessoas que estavam lá, isso não tem cabimento nenhum. Então, o que me leva hoje a disputar o Senado, como foi em 22, quando o presidente Bolsonaro resgatou o patriotismo nas pessoas, mostrou que é possível fazer, sim, uma gestão séria, correta e poder ajudar melhor a população, que em 4 anos tirou do vermelho todas as estatais, todas tirou do vermelho, deixou com lucratividade e simplesmente de 2023 para cá agora estão ameaçados aí, eu não. Porque, graças a Deus, a minha vida inteira eu falei que eu não iria me aposentar, nunca iria depender de 1 centavo, mesmo tendo o direito de ter contribuído. Tenho aí, vou fazer 68 anos, não requisitei aposentadoria nenhuma que teria direito e não quero. E não quero, sinceramente dizer, por conta do quê? Agora, o cara que precisa aí, o pensionista aí, já está ameaçado que não vai ter recurso para pagar o cara. Como é que esse aposentado lá que trabalhou uma vida inteira, esse pensionista agora, está ameaçado de não ter dinheiro já a partir de 2027, quem sabe até do ano que vem, de não receber? Como é que esse cara vai viver?
Tá bom. E está aí, está colocado, a mídia inteira está colocando, eles estão colocando os números. Então, todas hoje, as nossas estatais, novamente no vermelho. Olha os Correios, olha o absurdo. Então, isso que deixa a gente preocupado. Então, o que me leva ao Senado é isso. E deixar os mesmos lá que já estão. Ou colocar outros que eu sei que vão chegar lá e não vão ter coragem de chegar na hora que precisar um voto de impeachment. Não vão ter, não adianta dizer que não vão ter. Não vou fazer nome aqui, mas a sociedade, todo mundo sabe ali fora de quem está nesse pleito e quem disponibilizou esse pleito, que disponibilizou o nome para esse pleito do ano que vem. Então a gente está aí sim com o pré-candidato ao Senado. Não quero vaga, se me der dada a vaga hoje do deputado federal, dizer você vai lá, assume, eu não quero. Não quer? Não quero. Se for para cumprir a minha missão, que é ir lá no Senado Federal acompanhar aqueles senadores que já estão lá provocando esse impeachment, porque se tivesse sendo respeitada a Constituição, não precisaria estar aqui disputando essa vaga aqui. E se o Senado tivesse fazendo o papel que cabe a ele, já tivesse caçado desses ministros que podia ter caçado lá atrás, que não é de hoje que começou essa aberração em cima da nossa Constituição, com certeza absoluta não estaria da forma com que está aqui. Porque alguém não admitir que nós estamos ameaçados de mudar o nosso regime, virar uma Venezuela, ir para um socialismo, ainda é que vai a nossa liberdade, Grace. Que é a primeira coisa que estanca o da pessoa. Então é essa que é a minha missão, vou para o Senado, não tem problema se vai estar o governador candidato, se vai estar deputado estadual, vai para a reeleição, vem Medeiros, não tem problema nenhum. Agora, a turma falar que a gente não seja de direita, não sou extremista, pode ter certeza, porque essa história de extrema direita, extrema esquerda, lá não sei o quê, não tem isso aqui com extrema. Agora, eu defendo a liberdade da pessoa incondicional. Agora, eu não defendo a libertinagem. Então, liberdade, essa é a palavra-chave hoje que nós temos que nos preocupar, a população. Depois, o restante, tudo nós nos ajeitamos. Então tá, já que o senhor entrou nesse viés aí, o senhor foi indiciado pela Polícia Federal pelos atos antidemocráticos lá em 2021, quando o senhor participou de uma manifestação, né? Então, o senhor conhece bem esses trâmites que andam rolando aí contra os bolsonaristas. Beleza. Como que o senhor vê, por exemplo, o senhor ainda está respondendo essa ação? Como que está? A verdade está em inquérito, como você falou, até hoje. Esses inquéritos que começam e nunca acabam. Lembrando, gente, quebraram, que é de 2021, não é 8 de janeiro. Inclusive, quebraram o sigilo bancário meu, quebraram o sigilo bancário da ProSoja Mato Grosso, inclusive trancaram as contas nossas, inclusive, quebraram o sigilo bancário da ProSoja Brasil, trancaram as contas, era para ser uma semana, quando saiu, ficou 20 e poucos dias, nos causou um sério problema dentro das entidades, não para mim diretamente no sentido da minha conta, mas a minha conta só foi quebrado o sigilo bancário dela. Até hoje ninguém me falou se achou alguma coisa da minha conta que pudesse ter direcionado dinheiro errado ou para alguma coisa, como também da própria ProSoja não acharam nada. E o inquérito está lá. Não tem uma prova lá dentro de alguma coisa ilícita que a gente pode ter feito. Participamos, sim, para ajudar a organizar manifestação, a de 15 de maio, foi onde preocupou eles, porque nós levamos já naquele momento, foram várias entidades, não fomos só dizer o Brasil Verde e Amarelo, na verdade não era nem a ProSoja em si, era um grupo do Brasil Verde e Amarelo, foi criado em 2017 por conta do Fundo Rural. E a gente, junto com o grupo, discutimos de fazer um manifesto favorável, sim, ao nosso presidente pela pressão que ele vinha recebendo. Aí nós somos 4 entidades, entidades não, como é que seria? Grupos, que a gente formou, inclusive a própria família cristã, onde o presidente era do espírito do Sergipe, ele era de Sergipe e tal, que nós acabamos nos unindo e fizemos aquele manifesto. Aí deu em torno de umas 100 mil pessoas ou mais. Aí naquele meio tempo, daí surgiu a ideia de se fazer um grande manifesto já no dia 7 de setembro, que é uma data comemorativa. Eu, naquele meio tempo, recebi a visita da Polícia Federal lá em Sinop. No dia 23 de agosto, numa sexta-feira de amanhã, eu não estava em casa, porque querendo ir aprender coisa nada determinada ali por Alexandre de Moraes, aonde se colocou Sérgio Reis junto, Eduardo Araújo aquela vez, porque eles vieram fazer uma visita para nós lá na ProSoja Brasil, quando estavam numa reunião que eles queriam conhecer. E a gente conversou bastante lá e acabaram envolvendo 10 pessoas naquele momento, foi aonde eu estava naquele primeiro momento. Estamos já em 2025, está lá naquele inquérito, não tem uma prova contra mim, contra nada, mas está lá dentro do inquérito. Inclusive também já recebi aí eles me pedindo que tem um laudo, que tem que a BIM, que não sei o quê, que isso, que aquilo, que comprova. Eu digo, então se me faz um favor, me forneça e me traga onde é que está esse documento da BIM, porque no inquérito não está.
Não existe, se fala para todo lado e nós não vimos onde que tem alguma coisa da BIM dentro desse processo aí. Então são situações que se colocam e fica vexamatória até para quem está colocando, sei lá, dentro, que não tem dívida nenhuma. E estou sabendo, mas não recebi nada até hoje, que diz que também me indiciaram junto no 8 de janeiro, que eu nem estava aqui no Mato Grosso, estava lá para o Paraná, inclusive, aí diz que é como financiador de campanha do ato. Então, a própria Polícia Federal já falou que não teve financiamento, assim dizer, exclusivo de A ou de B com esse interesse. Algum dinheiro que A deu aqui, o outro juntou lá para poder fazer um ônibus dividindo com quem foi lá, numa manifestação que a lei nos assegura o direito de manifestação. Mas o senhor financiou o 8 de janeiro? Não, nem um centavo para ninguém. Se eu já estava dentro do inquérito, vou facilitar para outro lado para me lascar mais ainda? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, e aí, vou perguntar o óbvio. Então, o senhor... e a PEC da blindagem, então? O senhor acha que é necessário mesmo ou não? Eu não vejo nada. Quem quer se blindar? Porque tem dívida. Ah, o senhor é contra a PEC da blindagem? Mas por que quer se blindar do quê? Por que precisa de blindar do quê? Você acha que quem está lá, com o rabo preso lá, como o Flávio Dino, como governador que foi, sabe como funciona o esquema das emendas? Quem quer a blindagem é porque está com o rabo preso. Mas os nossos deputados da direita são a favor da PEC da blindagem. Então eles têm que pagar que conta que ele tem. Para que precisa blindar? Então tem que separar que blindagem. Se for por corrupção, por coisa nesse sentido, então separa. Agora, se é por perseguição, é diferente. Ah, o senhor acha que eles têm que mexer no texto, então? No texto. Eu não sei te falar do texto exatamente, mas quando você pede blindagem de alguma coisa, você tem que ver o texto exatamente. Porque eu sei que o seu Hugo Mota recuou em tudo, que quando trouxe um dossiê da família, de pai, de mãe, de avô e coisa e outra, que não foi preso, está respondendo o processo por desvio de recurso de emendas. E recuou. Porque está lá, a acusação está aí, está na mídia inteira. Não estou inventando história nenhuma. Então, quem quer pegar blindagem, se você não colocar, se for por perseguição, eu concordo, você até se blindar. Mas agora, quando for por questão de desvio de recurso, por uso mal, que a grande maioria a gente vê obra em volta aí, que foi uma fortuna para fazer aquela obra, e ou a obra não sai, ou quando sai uma porcaria, esse pessoal tem que pagar. Esse pessoal tem que pagar. Igual o senhor está respondendo aí, né? Com certeza absoluta. Você tem que separar o joio do trigo. Entendi. Se for por perseguição, você blindar isso, ótimo. Mas agora, tem lei já para perseguição, né? Já existe lei. Tem, mas uma lei que tem uma Constituição e não está sendo respeitada. Esse que é o problema. Onde é que está o devido processo legal, o respeito dele para todo mundo? E a anistia? A anistia hoje, na verdade, ela não teria que ter anistia pelo fato, porque não houve crime. Não houve crime, simplesmente fizeram uma acusação que hoje se usa a palavra anistia para poder se livrar de uma coisa que não aconteceu, por acusação simplesmente moratória. Como eu estou sendo acusado lá no inquérito de atos democráticos, qual é o ato antidemocrático que eu fiz? Se a Constituição dá a liberdade de você fazer uma manifestação, ou favorável a alguém ou contra alguém. Então não houve crime para isso. Mas como está usando esse modelo de palavra, vamos ter que fazer. Tem que concordar e tem que fazer ela sem dúvida nenhuma. Agora, não, só uma parte. Não, vamos reduzir pena. Peraí, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Inclusive, tivemos um deputado federal aqui no Mato Grosso, achei que era até 2 que ia votar contra, mas tivemos um votando contra a chamada anistia. Ela se fez uma necessidade. Quem que é? Fale aí para nós. Você sabe, está na mídia. Olha, está na mídia. Presidente, eu queria agradecer o senhor por ter vindo aqui. Foi muito bom conversar com o senhor e o senhor me surpreendeu, viu? Me surpreendeu muito. Eu espero que o senhor volte mais vezes para a gente tocar mais ideia. O tempo é muito curtinho, mas lhe agradeço por o senhor ter se entregado no nosso bate-papo, Paula. Muito legal. Obrigada, viu? Olha, Grace, a gente tem posicionamento muito firme. Se alguém tem dúvida quanto à questão da gente, se eu não sei, eu não falo para ti aqui, porque usar aquela expressão bolsonarista, dizer uma expressão, dizer até assim, para estar apaixonado por um homem, não. Estou apaixonado pelo trabalho que ele fez ao longo da vida pública dele. É possível fazer com seriedade e honestidade e ter um país bom para todos. E não ter um país para meia dúzia. E os que estão querendo ir lá hoje aqui do Estado, todos eles estão defendendo coisa pessoal para eles, para se manter em cargo e para se defender de coisa errada que fizeram, a grande maioria deles, Grace. Gente, presidente, obrigado. Queria lhe agradecer por você ter me
me dado uma aula sobre o Democratas Cristão. Obrigado, Grace. Paula, depois quero que você venha aqui para a gente conversar sobre esse partido, que é muito interessante. Gente, deixa sua opinião aí, porque o Antônio Galvão surpreendeu bastante com os posicionamentos, você viu aí? Não é a favor da PEC da blindagem. Vamos lá, então? Segue a gente nas redes sociais e comenta aqui, tá bom? Um abraço, tchau.